Nesse instante, nós queremos ceder a palavra ao pastor da igreja, o reverendo Fernando, que estará trazendo a mensagem, a palavra do nosso Deus, o sermão nesse culto de ação de graças. Quero saudar a todos e aqui reiterar a nossa alegria trazendo os seus feixes. Vamos orar, vamos falar com o Senhor mais uma vez, vamos pedir que Ele ilumine, portanto, esse momento para que tenhamos a compreensão exata da Sua palavra. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, queremos nesse instante pedir a Tua iluminação para que possamos de fato compreender a Tua bendita Escritura. Que o Senhor fale ao nosso coração, nos edifique e nos fortaleça. Que nesse dia, ó Deus, festivo, também, ó Deus, seja motivo de alegria ouvirmos a Tua voz. Que tenhamos prazer nas palavras do Senhor. Que elas sejam para nós realmente, como era para o salmista, mais doce do que o mel e o destilado de favos. Portanto, nos abençoa e nos conduz. E que Teu Espírito Santo aplique a cada coração aqueles que estão aqui trabalhando a fim de levar essa transmissão aos lares dessa cidade e aqueles que estão em suas casas agora ouvindo essa transmissão, assistindo este momento. Que o Senhor fale também aos seus corações, que todos nós sejamos edificados pela bendita e poderosa palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das maiores necessidades que nós temos em nossa vida é enxergá-la sob uma perspectiva correta. E por que eu digo perspectiva correta? Porque existe a maneira errada de encarar a vida. E que, infelizmente, muitas pessoas acabam aplicando à sua existência. Eu digo isso porque muitas pessoas vivem suas vidas sem parar para refletir no significado dela. Como ela está se desenvolvendo, por que acontecem determinados episódios em sua história. Dessa forma, tais pessoas levam a vida como alguém que está seguindo uma multidão sob uma determinada direção, porém sem saber de fato por que está naquele caminho. É quase como uma miopia existencial. O indivíduo vive, mas não consegue enxergar propósito para a sua existência. Diante dessa realidade, e diferente desta realidade, a Bíblia nos mostra que devemos enxergar a vida sob uma perspectiva correta. E qual seria essa perspectiva correta, então, para adotarmos em nossas vidas? É enxergar a nossa vida tendo como referência da nossa história o próprio Deus. É notarmos as lentes corretas que fazem então enxergarmos a mão do Senhor durante toda a nossa existência. Nós não podemos ignorar a presença do Senhor em nossa história ou em nosso município, contextualizando esse momento. E é interessante que nós vemos que os crentes registrados na Bíblia, eles tinham exatamente eles enxergavam a vida da perspectiva correta. Eles olhavam e observavam a sua história sob o agir e sob a ação de Deus e atribuíam ao Senhor tudo o que acontecia, ao seu eterno propósito. De fato, eles entendiam que Deus é o único Deus. Sendo assim, nada poderia fugir do controle de sua mão. Nada. O
texto que nós lemos, o Salmo 126, nos fala disso claramente. Nos traz este exemplo. Porque aqui o salmista, que nós não sabemos quem é, faz referência a algo que aconteceu na história do seu povo, porém ele não descarta o agir de Deus. Pelo contrário, em tudo, em todo momento, ele reconhece o agir divino. Este salmo se enquadra no chamado salmos ou canções de confiança. As canções de confiança, em geral, lidam com algum tipo de aflição pessoal, aflição que já parece um pouco distante, mas que ainda é sentida de algum modo. E nós vamos ver depois que é exatamente este cenário aqui do Salmo 126. Deus como referência, tudo o que aconteceu. Que acontece e acontecerá, ele atribui ao Senhor. Sendo assim, o salmista enxerga a vida, vive a sua vida numa perspectiva correta, numa cosmovisão correta, com as lentes corretas, que faziam com que Deus sempre estivesse presente em sua história, pois ele enxergava a sua história a história do seu povo através do agir de Deus. E é isso que todos nós precisamos fazer. Afinal de contas, todos nós somos criação de Deus. E nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para a história das pessoas que estão à nossa volta e, de fato, observar e enxergar a ação de Deus, para que vivamos assim, constantemente, em sua presença, observando a sua vontade. É isso, portanto, que o salmista faz. Como eu falei, ele olha para o passado, ele observa o presente, ele olha para o futuro com essa perspectiva. Uma perspectiva correta, uma perspectiva da ação de Deus. E o que é que acontece, então, quando nós adotamos essa perspectiva em nossas vidas? É o que nós veremos a partir de agora. Quando eu adoto essa perspectiva da ação de Deus, eu reconheço a ação de Deus na minha vida em todo o tempo, algo acontece em minha vida, nós vamos ver a partir de agora. Em primeiro lugar, quando nós adotamos essa perspectiva da ação de Deus guiando a nossa história, enxergando o Senhor agindo em nossas vidas, nós olhamos para o passado com gratidão. É isso que acontece. Quando nós adotamos essa perspectiva correta, bíblica, nós olhamos para o passado com gratidão. É isso que o salmista faz. Nos versículos de 1 até o versículo 3, ele expressa exatamente esta realidade. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua coisas por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, como eu falei, o salmista enxergava toda a história sua particular e do seu povo sob essa perspectiva do agir divino. Então ele começa a relembrar fatos do passado, ele atribui à graça do Senhor o grande livramento que o seu povo sofrera. Ele vai dizer o seguinte no início aí desta canção: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui ele faz referência ao retorno dos exilados da Babilônia. Nós lemos agora, com o presbítero Caio, o texto de Jeremias, capítulo 29, e aí nós vimos Jeremias fazendo menção, enquanto este povo estava presente na Babilônia, mas se cumpriram 70 anos, a palavra se cumpriu e esse povo volta para a sua terra. E é nesse momento, então, que o salmista está celebrando o Senhor. É no momento em que o povo volta para a sua terra, após passar 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos cativo na Babilônia, o povo retorna. E ele diz: foi o Senhor que restaurou a sorte de Sião. Sem dúvida, foi um evento grandioso.
De fato, ele percebe a magnitude, a maneira maravilhosa, aquele livramento grandioso, a maneira como o povo voltou para a sua terra. E ele atribui isso ao Senhor. Ele não diz foi sorte, ele não diz que foram os astros que convergiram e que de alguma forma trouxeram luz para a história do seu povo. Ele não diz que foi a ação de alguém, muito embora alguém estivesse envolvido, mas ele atribui ao Senhor. Ele reconhece que esse momento aqui, esse retorno só foi possível porque o Senhor cumpriu com a sua promessa, que ele fizera através do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 12, repetido no capítulo 29, versículo 10. Que após 70 anos do povo no cativeiro, esse povo retornaria para a sua terra. Então ele olha para o passado e diz, foi o Senhor que restaurou a sorte de Sião. Embora, como eu falei, estivesse aqui envolvido um personagem, mas ele diz, não foi este personagem. Este personagem foi apenas um instrumento, mas na verdade foi o Senhor que abençoou o seu povo. E que personagem foi esse? Eu me refiro a Ciro, o rei da Pérsia. Esse que subjugou a Babilônia e que permitiu então que os exilados judeus voltassem para Jerusalém. Mas ele não diz foi Ciro que restaurou, ele diz foi o Senhor. Sabe por quê? Não obstante a importância de Ciro, mas o salmista entendia um princípio que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina para fazer a sua vontade. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina para fazer a sua vontade. Então, na perspectiva do salmista, na cosmovisão do salmista, na maneira do salmista enxergar a vida, ele confessa, ele reconhece, Deus está no controle. A salvação veio por meio do Senhor. Por isso a afirmação, quando o Senhor restaurou. Não foi a sorte, não foram os astros, não foi Ciro, o rei da Pérsia, não foi uma conjuntura militar, não, foi o Senhor. Dado o tamanho do livramento e a forma tão maravilhosa que Deus conduziu esta realidade, utilizando até mesmo de um rei ímpio, para abençoar o seu povo, nada mais natural do salmista complementar o versículo 1 dizendo, ficamos como quem sonha. Ele olha tão grande bênção, tão grande livramento e diz, ficamos como quem sonha. E é interessante que não somente o salmista fica assim maravilhado com o agir de Deus, com o tamanho do livramento, como ele vai dizer que as nações também diziam. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aqui um comentarista, teólogo chamado João Calvino, comentando este versículo 1, sobretudo quando o salmista fala que ficamos como quem sonha, ele diz o seguinte, ao usar o verbo sonhar, o salmista nos ensina que não há lugar para a ingratidão. Sempre que Deus opera por meios ordinários, os homens, pela malignidade de sua natureza, inventam várias causas para o livramento operado para obscurecer a graça de Deus. Mas o regresso do povo hebreu do cativeiro babilônico é suficiente, não só no passado, mas ainda hoje, para anular e confundir todos os pensamentos dos homens a atribuir à obra de Deus e demonstrar agradecimento por isso. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, muitas pessoas, porque não enxergam a vida de maneira correta, na perspectiva correta, observam o que acontece e não atribuem a Deus. Ele diz, isso é malignidade. Ele vai dizer que impiedade seria não reconhecer o autor deste benefício. Por isso que o salmista então reconhece. E no versículo 3 ele vai dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E aqui, mais uma vez, Calvino diz, a restauração recebeu da parte do Senhor. Agora a pergunta é, você tem reconhecido Deus como autor de tais livramentos? De tais bênçãos?
Na história do nosso município, 160 anos, quantas coisas Deus já operou? Pesquisando um pouquinho, eu vi que no início da história de São Bento, antes mesmo de surgir a vila que deu origem à cidade, ainda quando era uma fazenda, lá em 1825, onde as pessoas chegaram aqui e começaram então a trabalhar naquela fazenda, naquela região, que depois deu origem à vila, que depois deu origem à cidade, a fazenda era empestada de cobra. E as pessoas tinham que lidar com essa adversidade. No entanto, Deus livrou. Nós atribuímos ao Senhor. Veja, então desde os primórdios, o Senhor tem abençoado. A pergunta é, será que nós temos percebido isso em nossas vidas e assim como o salmista, olhamos para o passado e dizemos, foi o Senhor que nos abençoou. Foi o Senhor que restaurou a nossa sorte. Por causa disso, nós ficamos como quem sonha. Portanto, olhe para o seu passado e não descarte a poderosa mão de Deus. Olhe para a sua história e assim seja grato pelos grandes feitos que Deus realizou em sua vida, bem como em nossa cidade. Mas, em segundo lugar, quando nós adotamos uma perspectiva correta, quando nós olhamos a nossa história sob a perspectiva do agir de Deus, nós não apenas olhamos para o passado com gratidão, como nós olhamos para o presente com oração. Nós olhamos para o presente com oração. Veja aí o versículo 4, o salmista diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Esta segunda parte deste salmo contém uma oração para que Deus ajuntasse o restante dos cativos. Mas o Senhor acabou de dizer que os cativos voltaram para a terra, voltaram para Jerusalém, voltaram para a sua terra. E por que agora ele continua orando? Porque ele pede uma restauração mais plena, de modo que mais pessoas pudessem estar juntas ali após este exílio. Mais uma vez eu cito aqui o João Calvino, ele vai dizer o seguinte, todos os judeus tinham uma porta aberta diante de si, e uma perfeita liberdade lhes era concedida para saírem da terra do seu cativeiro. Todavia, o número dos que participavam deste benefício era bem pequeno, em comparação com a vasta multidão do povo. Por isso, o salmista orava. E em sua oração, já na segunda metade do versículo, o salmista faz menção de um evento, de um fenômeno bem conhecido, as enchentes súbitas no Neguebe, parte sul de Israel. Ele vai dizer no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Então aqui ele faz menção a um fenômeno bem conhecido, as súbitas enchentes no Neguebe, parte sul de Israel. Nesta região o calor é muito forte durante algumas estações. E esse calor faz com que tudo realmente vire um cenário seco, um cenário sem vida. Porém, quando vêm as chuvas, as torrentes fluem outra vez, o solo é refrigerado e se torna verdejante. Uma deleitosa imagem da alegria experimentada pelos cativos em seu regresso à terra natal. O salmista então pega este exemplo, este contexto e diz, Senhor, tal qual o Senhor faz na região do Neguebe, que está seca em um momento, em outro momento já está verdejante, dando frutos, faze isso. Restaura-nos de forma completa. Restaura-nos de forma cabal. Ele pede para que Deus transforme o seu povo comparado a esta cena estéril e sem ânimo, e que passa agora a ser um cenário cheio de vida. O entendimento correto do salmista, a perspectiva correta do salmista, faz com que ele continuasse pedindo a ação de Deus sobre o seu povo. Porque alguns judeus eram impedidos de voltar por medo, outros por indolência, outros por falta de ânimo, outros contemplavam o perigo da jornada e ficavam com medo, não voltavam. Eles preferiam ficar entorpecidos na Babilônia a enfrentar a dificuldade da jornada.
Mas o salmista não se contenta com isso, não se conforma com isso. Em sua visão correta, em sua perspectiva correta, ele entendia que Deus não apenas agia em fatos grandiosos, livrando o povo, como Deus também agia em fatos cotidianos, abençoando e moldando constantemente o coração desse povo, para que o povo voltasse para a vida normal em sua terra. O salmista sabia que Deus já dera uma grande libertação ao seu povo, mas ele sabia que Deus continuava ao alcance de uma oração. E, portanto, ele clama, e, portanto, ele pede para que Deus continuasse abençoando o seu povo. Trazendo para as nossas vidas, o que aconteceu conosco pode melhorar. Como eu falei, São Bento, há 160 anos, era uma fazenda, depois virou uma vila, depois virou uma cidade. Pode melhorar. Precisamos orar por nossa cidade. Precisamos pedir que Deus realmente continue a nos abençoar. São Bento já é uma das maiores produtoras de ovos, não é isso? Produtoras de ovos aqui da região. Que Deus a abençoe para que produza mais. Precisamos olhar a nossa história com essa perspectiva de Deus como sendo aquele que está ao nosso alcance através da oração. Precisamos dizer: Senhor, nos abençoa. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa família. Não podemos incorrer no erro de dizer o seguinte: olha, nós já alcançamos o nosso objetivo. Agora podemos cruzar os nossos braços e viver de acordo com o objetivo alcançado. Ou não podemos cometer um erro pior ainda, dizer o seguinte: bom, já que nós já alcançamos, não precisamos mais de Deus. Até aqui precisávamos de Deus, até o momento do retorno precisávamos de Deus, mas a partir de agora nós não precisamos mais de Deus. Vamos nos virar sozinhos. Não podemos fazer isso, mas em todo o tempo, ao abrir os nossos olhos, Senhor, nos abençoa. Senhor, seja conosco. Abençoe a nossa vida. Abençoe a minha família. Abençoe a minha casa, abençoe a nossa cidade. Diariamente, precisamos bater na porta do Senhor. É interessante que foi o Senhor Jesus que contou uma parábola de uma mulher viúva que tinha uma causa e um juiz iníquo ia julgar essa causa. E por ele ser iníquo, ele acabava demorando julgar a sua causa. E Jesus conta a história, conta esta parábola, para nos incentivar a oração e não esmorecer na prática da oração. E ele conta que essa mulher ia lá constantemente, batendo na porta do juiz iníquo, até que, de tanto ela insistir, o juiz a atende. Jesus conta essa história para mostrar que nós devemos insistir e perseverar em oração. E sempre quando eu faço menção dessa história, eu digo assim: que bom que nós não estamos batendo na porta de alguém que não quer nos abençoar, ou de um juiz iníquo. Estamos batendo na porta do Pai das Luzes, como diz Tiago, um Deus gracioso e misericordioso, que quer continuar nos abençoando. Deus já fez no passado, louvado seja o seu nome. Senhor, continua fazendo no presente. O Senhor nos livrou no passado, ficamos como quem sonha. Mas, Senhor, precisamos que o Senhor continue a nos abençoar, porque nós não nos bastamos. Nós não nos bastamos, nós precisamos de Ti. Portanto, adotando essa perspectiva correta, enxergando a nossa vida, a nossa história, sob o agir, sob a ação divina, nós olhamos para o presente em oração, em todo o tempo, buscando o Senhor. Nós estamos falando sobre adotar uma perspectiva correta para enxergar a nossa vida e nossa história. Nós vimos que algumas pessoas, infelizmente, não fazem isso. Vivem a vida quase numa miopia existencial. Vivem por viver. Como dizia aquele cantor famoso: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou como dizia já aquele outro grupo: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não, você tem valor diante de Deus. Deus criou você, Deus trouxe você à existência para você viver uma vida assim, relegada ao acaso. Precisamos então adotar essa perspectiva correta e olhar a ação divina em nossa história. Olhar o passado com gratidão, olha o que Deus já fez. Olhar o presente, ver o presente através da oração, buscando continuamente a bênção do Senhor, reconhecendo que nós dependemos dEle.
E por fim, fazendo isso, devemos olhar para o futuro com expectação. Devemos olhar para o futuro com expectativa. Onde está isso? Nos versículos que encerram este salmo, versículo 5 e versículo 6, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas vezes é fácil tratar do passado, porque já passou. Quer seja bom, quer seja ruim, já passou. E nós olhamos para o passado com certo distanciamento e ficamos seguros em relação ao passado. Já passou. Olhamos para o presente, mas certa desconfiança, mas como nós estamos atuando e podemos atuar, podemos assim de alguma forma nos sentir seguros. Mas em relação ao futuro, muitas pessoas têm medo dele. Muitas pessoas vivem com medo do futuro. O que é que nos espera o futuro? Por exemplo, dentro desse cenário que estamos vivenciando, as dúvidas são: que mundo nós iremos herdar após esse momento difícil que estamos vivendo? O que será agora do mundo? O que será da humanidade? Medo do futuro. Um dos principais medos do ser humano. Medo do futuro. O salmista, porque tinha uma perspectiva correta, não tinha medo do futuro. Pelo contrário. Ele faz algo interessante. Ele nos convida a tratar os milagres do passado como medidas do futuro. Os lugares secos como rios em potencial. O trabalho árduo e a boa semente como prelúdio certo da ceifa. Ele fala sobre a dificuldade, sim, mas ele não fica preso a ela. Ele não se prende a este cenário. Mas porque ele está vivendo na perspectiva correta, vivendo na presença do Senhor, ele pede e ele sabe que o seu futuro vai ser abençoado. Ele faz, portanto, uma retrospectiva das lágrimas anteriores que foram substituídas pela alegria. No versículo 5 ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Por quê? Porque ele talvez lembre do Negueb, seco numa época, verde em outra. O momento de semear é seco, é duro, é difícil, é trabalhoso. Talvez esteja falando agora para pessoas que lidam com a terra. Calos, feridas, é difícil, mas a perspectiva do fruto, de fato, traz alegria. E o salmista diz isso. Se com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele olha para esse futuro com expectação, com expectativa. Porque ele percebe então que Deus inverte os infortúnios do seu povo. Deus domina o mal e transforma o mal em bem. Deus transforma o sofrimento em bênção. Sendo assim, neste versículo, o salmista exorta os fiéis a serem pacientes quanto ao futuro. Como eu falei, ainda no presente, algumas pessoas não tinham retornado. Alguns judeus não tinham regressado. Pequenas levas tinham chegado a Jerusalém. E aí então ele entende que o povo vai ter que ter paciência ainda, vai ter que suportar por certo tempo o fato de que o período da colheita ainda não havia chegado. Mas ele diz: aguarde esse momento com expectação. Aguarde esse momento com esperança. Ele exorta ao seu povo a labutar, a perseverarem em meio às contínuas dificuldades, sem esmorecer, até que estivessem vivendo circunstâncias mais favoráveis. E aí ele reconhece a soberania divina, mas também ressalta a nossa responsabilidade. Versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Querido irmão, querido ouvinte da palavra do Senhor, é preciso semear. Em algumas vezes, em lágrimas, mas confiado no Senhor, esse momento será um momento de esperança para as nossas vidas. É como disse o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus.
Devemos, portanto, elevar a nossa mente na esperança da colheita, baseado no poder de Deus, para que as tristezas do momento presente não venha tomar o nosso coração. Precisamos, então, olhar para o Senhor, continuar o nosso trabalho, mas sabendo que Deus, como alguém já disse, está nos amanhãs. Portanto, aqueles que semeiam, confiados no Senhor, baseado em sua promessa, baseado em seu poder, confiado em seu poder, logo, logo trarão os seus feixes com júbilo, visto que o crescimento é sempre um ato milagroso de Deus. E quando nós fazemos isso, rogando a sua bênção, certamente podemos descansar, porque sabemos que teremos o melhor da sua parte. Portanto, confie a sua vida ao Senhor. Não temam o futuro. Semeie no presente, crendo que no futuro você irá colher coisas boas. Viva no presente com o Senhor, porque o seu futuro vai ser de fato abençoado. Como diz a palavra, deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a nossa esperança. Em 1898, morreu aqui nesta cidade um homem que ficou conhecido como Né Vilela, Manuel Vilela, brutalmente assassinado pelo simples fato de ser servo do Senhor. Um homem embriagado, a história conta que um homem embriagado foi atacar um outro servo de Deus, Dr. William Butler, e o Manuel Vilela atravessou na frente, impedindo assim, ou tentando impedir que o Dr. Butler sofresse aquele golpe, e ele sofreu um único golpe, golpe fatal que o matou ali mesmo. Isso em 1898, no início do cristianismo protestante aqui em nossa cidade. Talvez naquele momento algumas pessoas pudessem dizer assim: a semente morreu. A semente não vai brotar. São Bento não vai abraçar o evangelho reformado. São Bento não vai ter a oportunidade de ver raiar o protestantismo, assim como já raiou em algumas outras cidades da região. Mas como alguém já disse, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Deveras haverá bom futuro. O mártir morreu. O sangue foi derramado. Momento presente de angústia, momento de semear, com dor, com lágrima. Mas os frutos vieram para a glória do Senhor. Estamos aqui hoje, com o povo de Deus, celebrando o nome do Senhor. Muitos saíram andando e chorando. Hoje estamos colhendo os feixes. Assim também é com a nossa cidade. Momento difícil, mas nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos que intercedendo, buscando o Senhor, certamente Deus nos dará um bom futuro. Portanto, você, particularmente, como indivíduo, você como aquele que habita em família, você como aquele que habita em sociedade, viva a vida na perspectiva correta. O futuro, com a esperança, com a expectação, vivendo no presente, na presença do Senhor. De fato, haverá um bom futuro. Concluindo, iniciamos falando sobre algumas pessoas que vivem a vida sem a perspectiva correta, numa miopia existencial, e que esse não é o modelo mais adequado, precisamos adotar uma perspectiva correta. E adotando, nós olhamos para o passado com gratidão. Olhamos e vemos o presente com oração, na dependência de Deus, e temos a certeza de um futuro gracioso, se não aqui, mas na glória, porque é isso que Ele nos promete. A pergunta é: como você tem observado a sua vida? Como você tem olhado para a sua história? Ah, pastor, mas o meu passado é terrível. Meu passado é de sofrimento, eu sofri muito, meu passado é terrível. Então não tem como, pastor, olhar para o passado com gratidão, não. Eu quero dizer a você que se você entregar a sua vida a Jesus, o seu passado é cancelado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E como é que você vive o seu presente? Você cultiva uma relação com Deus através da oração? Ah, mas Deus está tão distante. Não, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A distância entre você e Deus é apenas uma oração, orando ao Pai por meio do Filho.
com a intercessão do Espírito Santo. E em relação ao futuro? O futuro te causa dúvidas, incertezas? Ou você confia em Deus em relação ao seu futuro? Ah, pastor, o futuro é complicado demais. Veja aí como nós estamos vivendo. Não sei o que nós vamos vivenciar após esse momento difícil. Então, prefiro nem pensar. Eu acho que o futuro vai ser uma tristeza, uma tragédia. Não é para isso que a história caminha. A história caminha para o momento que Jesus dirá: vinde, bendito de meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Portanto, viva a sua vida na perspectiva correta, na presença de Deus. E assim você, certamente, vai viver uma vida completa, feliz. Porque, de fato, Deus é aquele que nos sustentou, nos sustenta e nos sustentará. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez aqui, trazemos a nossa alegria por esse momento de estarmos participando dessas festividades do aniversário do nosso município. Gostaria de convidar o presbítero Esdras para que esteja fazendo assim a oração de intercessão pelas autoridades do nosso município. A palavra de Deus nos ensina que é dever da igreja orar por aqueles que governam o povo. Nesse instante, nós vamos fazer este momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti agora para intercedermos por todas as autoridades aqui da nossa cidade. Tua palavra nos ordena que assim façamos e é o que agora nós fazemos. Nossa oração é para que o Senhor derrame da Tua graça, ó Deus, porção dobrada do Teu Espírito, capacitando cada pessoa, ó Deus, investida de algum nível de autoridade para fazer a Deus aquilo que não seja da sua própria vontade, mas da Tua vontade, ó Senhor. Pedimos, ó Deus, por todas as autoridades, sem distinção, sem qualquer forma, ó Deus, de partidarismo. Pedimos, ó Deus, pela prefeita do nosso município, por seus secretários, pelos servidores públicos municipais, pelos vereadores desta cidade, pelo juiz, ó Deus, que aqui oficia, que aqui, ó Deus, tem julgado, tem jurisdicionado. Pedimos, ó Deus, pelos conselheiros tutelares, pelos policiais, civis, militares que aqui estão, por todos, ó Deus, aqueles que têm exercido, ó Deus, o munus público. Dá-lhes, ó Deus, porção da obra do Teu Espírito, que eles possam confiar no Senhor, que eles possam exercer, ó Deus, o seu trabalho buscando a Tua glória acima de todas as coisas. Livra-nos, ó Deus, livra o nosso município de calamidades, ó Pai. Protege, ó Deus, a nossa cidade. Não permita, ó Deus, que haja um avanço, ó Pai, desta doença, do coronavírus, do Covid-19 aqui em São Bento do Una. Que não haja, ó Deus, superlotação no hospital. Protege os enfermeiros, ó Deus, os médicos que ali estão. Protege, ó Deus, as pessoas que integram um grupo de risco nessa cidade. Por favor, ó Deus, nós pedimos que o Senhor haja com a mão misericordiosa e graciosa sobre as nossas vidas. Nos livra da criminalidade, nos livra, ó Deus, do desemprego, nos livra de tudo aquilo que possa, ó Deus, nos molestar e nos ajuda, acima de todas as coisas, a confiarmos no Senhor. É essa a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, nosso mediador, o nosso Senhor. Amém. Amém. Encerrando assim o ofício desta noite, eu convido o reverendo Fernando para que esteja impetrando a bênção dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez, encerrando, e em seguida iremos impetrar a bênção. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Obrigado porque tudo acontece, porque a tua soberania permite que nós podemos viver em Tua presença. Que assim vivamos para a glória do Senhor. E agora, irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito, repousem sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.